Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Ao meu lado nesse projeto Eleições, Eliezer Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno. Uma ótima tarde a todos os ligados na nossa programação. Ao vivo tem sabatina direto de nossos estúdios. Nesta quarta-feira, a candidata pelo PCO, o Partido da Causa Operária, Prefeitura de Teresina, Lourdes Melo, vai ter 15 minutos para apresentar projetos e pensamentos políticos ao eleitorado. Candidata, boa tarde para a senhora, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou Lourdes Melo, candidata a prefeita de Teresina pelo PCO, Partido da Causa Operária. Nós temos uma proposta de aproveitar esse momento, né, de eleição, não criar ilusão, que a eleição vai como um passo de mágica, vai mudar a vida da população. Não, passadas as eleições, cai na real e tudo volta a ser como era. As propostas e as mentiras, elas são desvendadas que a vida não vai melhorar. Então, nesse sentido, nós do PCO, nós temos dois propósitos nesse momento, lutar, chamar a população a lutar, que as nossas propostas elas são associadas não somente nas eleições, mas também no cotidiano, chamar a população, os trabalhadores a lutar para derrubar o Bolsonaro. Bolsonaro é o grande inimigo do povo trabalhador. E também lutar o resgate dos direitos políticos do ex-presidente Lula, que hoje ele está inelegível por conta de uma perseguição política. E nós precisamos ter o Lula como candidato, convocando novas eleições. E para isso precisa a luta e a participação da população. Candidata, como é que a senhora avalia esse momento de campanha política até o exato momento? Como é que a senhora tem avaliado e tem sentido a resposta do eleitorado teresinense às propostas do PCO? Ora, a eleição ela é desigual. Nós não temos participação na televisão, isso aqui é uma colher de chá. Dá 15 minutos para você apresentar um programa. Nós temos um programa para registrar nossas candidaturas. Nós anexamos um calhamaço de propostas e aqui em 15 minutos para a gente falar tudo o que nós precisamos falar para a população. Nós não temos participação nos debates. Aqui teve um debate que nós não participamos. Nós não participamos também do horário político eleitoral gratuito, nós não recebemos recurso igualitário, nós também temos as nossas dificuldades por conta de tudo isso. A justiça persegue as nossas candidaturas e nós achamos que a população precisa vir para o PCO. Nesse momento é um chamado que nós fazemos. Venha para o PCO. Filie-se ao PCO, lute com o PCO, vote com o PCO, vamos fazer um partido revolucionário, um partido que defenda a classe trabalhadora por salário, por emprego, por moradia, e só juntos a população precisa ter o olho aberto, não acreditar nesses políticos que durante a eleição diz que está defendendo o povo e promessas e promessas, e mudadas as eleições, passadas as eleições, eles viram as costas para os trabalhadores. Candidata, essa não é a primeira eleição majoritária que a senhora disputa, já foi candidata a governadora, agora está aqui apresentando o nome para a prefeita de Teresina. E em pesquisa divulgada pelo Instituto Data o Dia, a senhora aparece com 0,13% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando se apresenta o nome dos candidatos envolvidos na disputa. Como é que a senhora recebe esta avaliação do povo de Teresina? É muita demagogia de quem organiza uma mentira, quem organiza uma pesquisa dessa. Se nós não temos espaço igual, condição igual, a pesquisa também já não vale. A população de Teresina, elas não têm a informação que tem os outros candidatos. Então, por isso, começa por aí. A pesquisa, para nós temos uma aceitação porque nós temos o melhor programa para a classe trabalhadora. Se nós tivéssemos as mesmas condições de fazer o corpo a corpo, o debate, divulgando as nossas ideias de forma igualitária, certamente a população iria compreender. Candidata, pois então eu queria que a senhora aproveitasse esse tempo para apresentar seus projetos para a educação pública, caso eleita. Como é que a senhora pretende modificar a educação teresinense a partir de 1º de janeiro de 2021? Vocês criam uma expectativa, como é que você pretende em 2021? Nós não vamos ser eleitas, nós não vamos, nessas condições que é dada,
não há condição de concorrer com o poderio econômico, principalmente do prefeito Firmino, de outros candidatos aí que gastam milhões de dinheiro. Mas nós estamos aqui para dizer que nós defendemos uma educação pública de qualidade para todos. Nós defendemos o fim do vestibular, que hoje é o chamado Enem, porque ele é uma forma de tirar a possibilidade da juventude chegar ao ensino superior. Nós também defendemos recursos de 10% do PIB destinado para a educação, coisas que o governo Bolsonaro cortou, congelou por 20 anos. Por isso, a educação, as nossas propostas para a educação, ela está relacionada às condições econômicas que está sendo substituída, destinado para outros fins e congeladas. Então, nós defendemos também uma igualdade de salário e uma educação que venha ser igual, não a educação para rico e para pobre, que seja estatizada toda a educação e municipalizada até as escolas particulares, porque a educação não é mercadoria, para os donos, os proprietários de escola possam enriquecer com a forma que é um direito dos trabalhadores de ter uma educação de qualidade. Bom, candidata, no que diz respeito ao objetivo do PCO com a candidatura, a senhora e a sua vice têm dito que não tem grandes objetivos relacionados ao resultado das urnas, mas querem um espaço para combater o governo federal. Não seria desproporcional debater governo federal agora em ano de eleição municipal? Quem corta os recursos é o governo federal. Os recursos não chegam até aqui. Ele está congelado, os recursos para a educação. Ele desvia trilhões para os banqueiros sem precisar prestar conta. E ele também é um genocida, ele ataca os índios, as mulheres, a juventude, o movimento GLBT, entrega as nossas riquezas. Enquanto isso, se nós desviarmos esse foco, nós estamos fora da realidade. E por isso nós colocamos que nestas eleições não é diferente a atuação do PCO, não é diferente do cotidiano. A nossa luta ela é todo dia, não é só no período eleitoral. Nesse período eleitoral, nós somos discriminados enquanto o tempo na TV e os debates, que não participamos aqui nesta TV, que são os donos dos meios de comunicação, que a imprensa ela tem que ser igual para todos, mas nós usamos esse período também para divulgar as nossas ideias. Nós queremos uma educação onde a classe dos trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, os professores tenham um salário de R$5.000 para que a gente possa ter uma educação de qualidade. De uma forma geral, quais são os planos? Como é que o PCO pensa a economia? Como é que ela deve ser reestruturada para funcionar de uma forma mais igualitária? A questão econômica, existe quem produz a riqueza são os trabalhadores. E todas essas riquezas têm que voltar para o controle dos trabalhadores. Então, a nossa proposta é que haja uma estatização do sistema financeiro e que os trabalhadores possam estar usufruindo sem desvio do dinheiro público para voltar, porque os trabalhadores são quem paga mais impostos. Porque nós somos a maioria. Sendo a maioria, nós consumimos mais. E esse dinheiro vai para o ralo, vai para um ralo do desvio, com sonegação, com isenção, com propinas, com mordomias e também com o pagamento da dívida que vai para os banqueiros. E, por isso, nós colocamos, é preciso uma estatização do sistema financeiro, que os bancos sejam controlados pela população, pelos trabalhadores, por conselhos populares, e assim sendo, nós teremos uma vida igualitária, uma economia voltada para aqueles que produzem as riquezas. Candidato, o PCO está se apresentando como uma chapa pura. A senhora e a sua vice são ambas filiadas ao PCO, Partido da Causa Operária. Isso significa uma autoconfiança no grupo? O grupo é forte o suficiente para a disputa ou aconteceu dificuldade de entendimento com outras siglas aqui de Teresina? Nós somos um partido comunista, nós somos um partido revolucionário. Nós defendemos salário, emprego e terra. E nossas alianças, elas podem até ser com quem
defende também um plano de governo operário, socialista, onde o povo mantenha no poder. Mas isso, o mais fraco, que se alia ao mais forte em termos de condição, ele está sendo uma espécie de um laranja. Quem ganha é cobra engolindo cobra. As alianças, elas não são verdadeiras. Se o mais fraco quer uma aliança, o mais forte, que eu digo em estrutura, quer uma aliança com o que está mais embaixo, ele quer sugar o dinheiro dos menores. Por isso, nós achamos melhor caminhar sozinho, porque nós temos esse pequeno espaço que é dado, nós podemos divulgar nossas ideias. Candidata, a gestão da pandemia do novo coronavírus, o partido está satisfeito com o que foi apresentado a título de decisões administrativas pelo Poder Público Municipal de Teresina? Nós colocamos o seguinte, a vida em primeiro lugar. Nós achamos que todas as atividades administrativas, escolas e outras mais, tem que ser colocado em primeiro lugar a vida. Com a vacina para o Covid, nós poderemos sim retornar nossas atividades para restabelecer toda a normalidade que é imposta pela situação do coronavírus. Nesse sentido, candidata, qual o plano do partido para a geração de emprego e renda aqui na cidade? A primeira coisa, nós do PCO, a gente defende a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais. Reduzindo a jornada, haverá mais campo de trabalho para todos. E nós colocamos também que há a necessidade da reforma agrária. A reforma agrária é sob o controle dos trabalhadores, que as terras, que é um bem da natureza, assim como os rios, as águas, o sol, o ar, as terras não podem ser de propriedades privadas. Os grileiros, os latifundiários, eles se apropriam das terras e a maioria dos trabalhadores não tem a possibilidade de cultivar para si ou para os outros trabalhadores. E sendo assim, a gente defende que haja desapropriação dos latifúndios, combatemos o latifúndio e defendemos uma reforma agrária sob o controle dos trabalhadores. Candidata, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Então, eu queria chamar o povo, a juventude, as mulheres, todos a se filiarem ao PCO. Precisamos fazer um partido forte. Precisamos fazer um partido que agregue a grande parte da população para a gente organizar uma luta pela derrubada do capitalismo, pela derrubada do Bolsonaro, pelo resgate dos direitos políticos do presidente Lula, que ele hoje, essa é a unidade que tem que se fazer. E chamar a unidade da esquerda para que a gente possa estar lutando pelo resgate dos direitos políticos do Lula e para derrubar o Bolsonaro na rua, chamando toda a população, e assim a gente fazer uma unidade verdadeira, na rua, com o povo na rua, vamos derrubar o Bolsonaro. A senhora tem mais tempo, candidata, fique à vontade, viu? Então, e assim sendo, o nosso número é o 29, e que a gente chama a população a votar e a lutar com o PCO, um partido que está com um programa de governo sempre ao lado da classe trabalhadora, a serviço da classe trabalhadora. Queria aproveitar também falar que nós temos um jornal, o jornal Causa Operária, que tem uma candidatura, né, repetindo aqui, está na sua... uma candidatura de luta pelo Fora Bolsonaro e pela liberdade do direito do Lula se candidatar Lula presidente. A senhora ainda tem mais um minuto, cerca de um minuto. É mesmo. Então, dizer assim para vocês, que nós não temos aqui um cronômetro para se ter essa segurança, ver como é que é o tratamento. E que queremos não somente 15 minutos, nós queremos tratar aqui do direito das mulheres também a ter o direito de realizar o aborto quando ela assim se achar conveniente. E não que as mulheres sejam criminalizadas, sejam presas porque realizem aborto. É um direito da mulher ter de realizar ou não, de acordo com a sua decisão, o aborto. E assim nós defendemos aqui que as mulheres não sejam presas quando elas tiverem que, por decisão própria, abortar. Candidata Lourdes Mello, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para a senhora. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Agora nós vamos apresentar mais propostas. Agora vamos ouvir a candidata do PSD à Prefeitura de Teresina, Simone Pereira, que vem avaliando a campanha e, é claro, continua defendendo. A chapa pura do partido vai ser a grande surpresa das eleições de 2020 aqui na capital. Vamos conferir. O que a gente tem visto é um crescimento e uma aceitação muito grande por parte do eleitorado. Aonde eu tenho ido, eu tenho caminhado muito, tenho visitado os mercados, fomos visitar, fazer caminhada nas avenidas principais, onde foram prejudicadas por conta da questão da integração. E o que eu vejo, onde eu passo, é as pessoas me chamando, dizendo que me assistiram nos debates, nas sabatinas, que mudaram o seu voto em consequência disso. Né? E as redes sociais, onde nós temos mostrado uma Teresina real, não a Teresina que está na propaganda oficial da Prefeitura. E isso tem feito uma diferença muito grande. Acredito, inclusive, que essa diferença ela tem acontecido de forma tão forte que alguns grupos políticos que estão encomendando as pesquisas estão retirando o nosso nome para que nós não possamos ser avaliados pelo eleitorado. E isso é uma amostra clara de que estamos, de fato, incomodando. Exatamente sobre este ponto, candidato, um determinado instituto deixou de colocar para os eleitores consultados o seu nome exatamente na pesquisa estimulada. Que tipo de providências a senhora tomou? Bom, a gente entregou isso para a nossa assessoria jurídica. Nós entendemos que cientificamente não justifica, não importa qual seja a pontuação de um candidato, mas você só pode mensurar o crescimento desse candidato se ele for avaliado. Então, eu acho que é antidemocrático e infringe a legislação eleitoral, né? Então, o que não está de acordo com a lei tem que ser punido. E nós estamos entrando com uma ação contra o Instituto. É a primeira vez que a senhora se candidata a prefeita de Teresina, um cargo majoritário muito disputado. A senhora acredita que vai ter um bom desempenho no final de todo esse processo? Eu acredito sim, eu acredito que, independente do resultado final, eu sinto que eu serei a grande vitoriosa desse processo, em virtude de que eu estou mostrando uma forma diferente de pensar gestão. E as pessoas elas estão se identificando com isso, e a gente vai ver no momento que abrir as urnas. Eu tenho dito para o eleitorado, Teresina, não tenha medo. Na hora da eleição, é você, a urna e a sua consciência. E as pessoas tenham entendido essa mensagem e eu tenho certeza que nós seremos a grande surpresa dessa eleição. O partido já se planeja para um possível segundo turno. Que tipo de alianças o PSD poderia fazer caso a eleição vá para o segundo turno aqui em Teresina? Bom, o nosso pensamento é que nós estamos no segundo turno, né? Então, a gente tem que viver um momento de cada vez. Esse momento, a gente está ainda no primeiro turno, a gente vai esperar abrir as urnas para ver quem vai comigo para o segundo turno. Algum adversário mais temido pela senhora? Nenhum. Eu costumo dizer que a minha força, a minha coragem, ela é proporcional ao tamanho do meu desafio. E uma coisa que eu tenho hoje é força, disposição e coragem. Eliezer Rodrigues, nesta quarta-feira ouvimos duas candidatas à Prefeitura Municipal de Teresina. De um lado, Lourdes Mello, do PCO, do outro, Simone Pereira. Sim, um espaço importante dado a duas linhas ideológicas e políticas diferenciadas. São duas alternativas que o eleitorado de Teresina conta para fazer o seu julgamento. Lourdes Mello pelo PCO, Simone Pereira pelo PSD, cada um com a sua estrutura, com a sua história, com a sua representatividade. Estamos aqui dando espaço para que elas possam realmente gozar dessa possibilidade de se apresentar ao eleitorado teresinense. A Dia TV entrou no ar no ano de 2018, naquela época tivemos eleições para o governo do estado do Piauí. Lourdes Mello já era candidata e realmente apresentava suas propostas como a defesa por assim dizer, da memória política de Lula e também defendendo a retomada de direitos políticos do ex-presidente brasileiro, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. E você sempre que tem oportunidade, aliás, pergunta a ela se realmente não sai do foco, está sempre debatendo política nacional ao invés de estar focado, olhando para a política municipal de Teresina. Mas a estratégia do partido realmente, como disse Lourdes Mello, é coerente. Não muda apenas em épocas de eleições. Eles sempre mantêm as mesmas bandeiras. Isso desde 2018, é claro, há muito mais tempo eles seguem esta mesma
linha ideológica, por assim dizer, política na capital do estado do Piauí. É verdade, militam sempre na extrema esquerda. Nós fazemos essa observação, Lívio, porque Teresina tem muitos problemas. As cidades precisam ser debatidas dentro daquilo que é competência da prefeitura, dentro daquilo que é competência da Câmara Municipal. Os espaços são restritos, a própria candidata aqui colocou que o tempo é curto, mas foi o mesmo tempo dado. Então não se aproveita debatendo Teresina. Não deixa de ser uma mudança de foco. O momento, entendo, não é de nacionalizar a disputa. Brasil, nós vamos debater em 2022, especificamente, considerando a realidade da nação. Então, entendo que o momento é para se debater Teresina. E a candidata sempre se queixa de que não tem tempo, que não tem oportunidade, se queixa de não participar de debates, mas quando tem a oportunidade de assim fazer, de apresentar as bandeiras do PCO, não aproveita. Mas mesmo assim, reiterando o nosso compromisso com a sociedade teresinense, são 15 minutos para cada candidato. E é claro, todos terão o mesmo tempo e é claro, a liberdade para aproveitar estes 15 minutos, como assim, bem entender, para se comunicar com você, eleitorado. O PSD continua dizendo que vai ser a grande surpresa das eleições 2020 na capital do estado do Piauí. Simone Pereira, Eliezer, eu gosto sempre de observar que ela tem uma firmeza nas respostas, uma segurança que de certa forma até constrange, mas ela continua dizendo que vai ser a grande surpresa, mas não é o que as pesquisas mostram. Sim, é verdade, Lívio Galeno. A candidata Simone Pereira, para ser de primeira viagem, digamos assim, a primeira vez que ela se candidata, ela é muito firme em suas palavras, tem experiência em cargo executivo, como secretária de Estado do agronegócio, é pessoa realmente sempre ligada à direção do PSD, conhece a ideologia, a forma de militar do partido, então ela mantém esse discurso desde a pré-campanha, de que vai ser uma grande surpresa para a população de Teresina, que o resultado nas urnas vai realmente destacar o nome dela. Não sei se é só expectativa, se é discurso positivo ou se isso realmente pode acontecer. O futuro vai dizer, vamos saber disso após a apuração no dia 15 de novembro. O fato é que realmente ela é muito firme para uma candidata que está tendo uma primeira experiência em uma disputa majoritária. Mas, Elias, antes de passarmos para o nosso próximo assunto, é importante destacarmos e, é claro, informar e lembrar a população que o saldo positivo de uma eleição, de um processo eleitoral como esse que estamos vivenciando, não se dá apenas nas urnas, é uma visibilidade, é uma oportunidade de explanar bandeiras defendidas por um partido, é a oportunidade de se trabalhar o nome. Vamos lembrar 2018, quando Fábio Sérvio superou nomes conhecidos da política piauiense e se destacou como o terceiro candidato mais bem votado nas eleições 2018 para o governo do estado do Piauí. O capital político que se agrega em um processo eleitoral não se dá apenas nas urnas. É verdade, até porque candidaturas, projetos políticos são uma construção. Verdade. Dificilmente um candidato disputa pela primeira vez e já é eleito pela primeira vez, principalmente se a disputa for majoritária. Se olharmos para a maioria dos candidatos, eles têm uma história de luta, de militância, de tentativas na política. Então, aqui em Teresina não é diferente. É isso mesmo, Lívio. Se o resultado esperado não vem agora, mas fica uma imagem marcada, um discurso, uma personalidade que futuramente, em próximas eleições, pode ser uma grande surpresa. É um investimento a médio e longo prazo, não é, Eliezer? Também que se torna bastante claro no meio político. Eliezer Rodrigues, esta quarta-feira, foi marcada por uma pesquisa bastante emblemática para nossas eleições 2020. Nós temos 3 candidatos tecnicamente empatados na intenção de voto do eleitorado teresinense. E esta pesquisa que foi divulgada hoje, foi destaque no jornal O Dia, é do Instituto Data O Dia. Ouviu 800 pessoas com margem de erro de aproximadamente, na realidade, de precisamente 4,12% e com 90% de coeficiente de confiança. Del, por gentileza, já pode soltar a nossa primeira cartela para que o pessoal de casa possa compreender como se deu o resultado dessa pesquisa. É o seguinte, a primeira pergunta feita aos nossos eleitores, ouvidos pelo Instituto Data ao Dia, foi essa: se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes, em qual deles o senhor votaria? Estamos falando, é claro, de uma pesquisa estimulada. Kleber Montezuma, do PSDB, recebeu 22,53%. Doutor Pessoa, do MDB, ficou com 21,9%.
Fábio Abreu, do PL, com 19,77%. Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, ficou com 5,76%. Jesse Fonseca, do PSC, com 0,88%. Major Diego Melo, do Patriota, ficou com 0,75%. Simone Pereira, do PSD, com 0,75% também. Fábio Sérvio, do PROS, com 0,38%. 3 candidatos, Pedro Laurentino, da UP, Mário Rogério, do Cidadania e Lourdes Melo, todos os 3 tiveram 0,13%. Lucineide Barros, do PSOL, e Gervásio Santos, do PSTU, não pontuaram. Não sei ou não responderam a pergunta 26%. Eliezer, um empate técnico muito acirrado. Exatamente, o acirramento está explícito entre os 3 principais candidatos, principais no sentido de mais lembrados pelos teresinenses nessa corrida eleitoral de 2020. Isso já é reflexo do horário político que está sendo exibido em redes de televisão, no rádio também, propagandas na internet, em redes sociais, atos presenciais, reuniões, caminhadas, passeatas, carreatas, enfim, os candidatos estão na rua, estão usando as estratégias que podem e isso tem alimentado esse acirramento. Candidatos que já apresentaram de certo tempo o seu nome realmente estão disputando voto a intenção do eleitorado de Teresina. Voto a voto, e é importante lembrarmos também a você de casa que no início, nesse nosso contexto de candidatos colocando o seu nome, apresentando os seus nomes para a disputa da Prefeitura Municipal de Teresina, nós tínhamos em primeiro lugar, de certa forma até isolado, não é, Eliezer? Doutor Pessoa, do MDB. Em segundo lugar vinha Fábio Abreu, do PL, sempre ali próximo a Doutor Pessoa, mas é claro, sempre com um distanciamento entre pontos. E tínhamos Kleber Montezuma, do PSDB, um dos nomes anunciados com bastante atraso, é claro, foi criticado até o PSDB por tardiar essa divulgação do nome de Kleber Montezuma para a disputa da Prefeitura Municipal de Teresina, e ele aparecia entre terceiro e quarto nas primeiras pesquisas de intenção de voto. Hoje a coisa mudou um pouco, mas é claro, é importante lembrarmos que por termos uma questão de margem de erro de 4,12%, é impossível de se destacar quem está em primeiro, segundo ou terceiro. Eles estão ocupando o mesmo lugar. Bastante equilibrada a disputa, Lívio. Então, concluímos que o candidato apoiado pela gestão da Prefeitura de Teresina, Kleber Montezuma, é o que mais cresceu até então, doutor Pessoa registrando uma queda significativa e o candidato Fábio Abreu numa certa estabilidade. Considerando que passou 12 dias longe de suas atividades de campanha, isolado por conta da infecção pelo coronavírus. Então foram 12 dias que fizeram muita diferença, apesar da ajuda, do apoio na linha de frente da sua vice, a pastora Diana Carvalho, do próprio ex-senador João Vicente Claudino, que é um apoiador ali de primeira hora do candidato Fábio Abreu, mas o prejuízo não foi tão grande como poderia ser. O candidato realmente confirma aí sua preferência no eleitorado. Eliezer, como está cada vez mais claro de que tenhamos uma eleição em segundo turno, em 2 turnos aqui na capital do estado do Piauí, o Instituto Data ao Dia também se preocupou em fazer simulações estimuladas para um segundo turno. Del, por gentileza, já pode soltar a nossa próxima cartela. E o primeiro cenário que foi justamente simulado nesta pesquisa foi o seguinte: se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes, um caráter estimulado, em qual deles o senhor votaria? Fábio Abreu apareceu com 30,66% em um confronto direto com Kleber Montezuma, que aparece com 26,78%. Eliezer, o grande destaque desta pergunta, não sei e não responderam, 42,55%. É um campo a ser conquistado. A quantidade de eleitores indecisos que ainda podem ser convencidos em Teresina é muito grande, a ponto de desempatar a disputa, de definir realmente no primeiro turno a eleição ou em um cenário de segundo turno como esse, realmente dar a vitória com largueza para um dos 2 candidatos postos. Vamos à nossa próxima simulação de um possível segundo turno. Nós continuamos com a pergunta: se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes,
em qual o senhor votaria? Nesta nossa próxima simulação, nós temos Dr. Pessoa aparecendo com 30,91%, em um confronto direto com Kleber Montezuma, do PSDB, com 27,91%. Mais uma vez, não sei e não responderam, estão acima dos 40%, pontuando aí no caso 41,18%. Conferimos aí a mesma tendência. Candidatos empatados tecnicamente na primeira posição, então em um segundo turno, a margem de indecisos é quem vai definir. É por isso que os candidatos devem fazer um estudo nas suas bases, onde estão melhor aceitos, onde não estão ainda pontuando de maneira satisfatória, para trabalhar esses campos que podem fazer toda a diferença. Vamos à nossa próxima simulação. A pergunta continua: se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes, lembrando que esta é uma pergunta estimulada, em qual deles o senhor ou a senhora votariam? Nós temos uma simulação entre Dr. Pessoa e Fábio Abreu, bem mais apertada, Eliezer, 28,66% para o candidato do MDB, Dr. Pessoa, e 27,66% para Fábio Abreu. Mais uma vez o destaque fica para não sei ou não responderam, com 43,68%. Aí fica um cenário interessante de ser analisado, porque supõe-se que 2 candidatos da oposição estariam no segundo turno das eleições, já excluindo o candidato da situação. Em um segundo turno, naturalmente se constroem acordos, alianças. Para onde iria, nesse caso, o candidato da situação? Os 2 candidatos aí são considerados da base do governo. A quem o governador apoiaria mais? Então seria um cenário bastante interessante que pode acontecer. Vamos à nossa próxima simulação. Mais 2 candidatos foram colocados para tentar medir qual seria a postura do eleitor teresinense em um possível segundo turno. Dr. Pessoa, do MDB, aparece com 35,79%, contra 11,51% de Fábio Novo, candidato do Partido dos Trabalhadores. Não sei, não responderam 52,69% dos entrevistados. Eliezer, realmente é um resultado bastante emblemático, mais da metade realmente indeciso ainda entre esses 2 candidatos. É verdade, isso pode estar atrelado à margem de rejeição desses candidatos. Algum deles pode ter aí uma rejeição mais alta, o que realmente dificultaria a opção do eleitor nesse momento diante destes 2 nomes colocados. Não estamos aqui fazendo juízo, estamos considerando opções estatísticas e matemáticas. Se um segundo turno com o Dr. Pessoa e Fábio Novo acontecesse, realmente seria, até o momento, considerando o retrato desta pesquisa, seria um cenário que somente com o resultado das urnas é que poderia realmente ficar clara a opção do eleitorado. Você de casa está conferindo o resultado de pesquisa do Instituto Data O Dia para a intenção dos eleitores teresinenses para escolher para a eleição do próximo prefeito da capital do estado do Piauí. Nesta edição da pesquisa Instituto Data O Dia, nós aparecemos com um empate técnico entre 3 candidatos. Nós temos Kleber Montezuma, Dr. Pessoa e Fábio Abreu, empatados tecnicamente. Lembrando que a nossa margem de erro da pesquisa é de 4,12%. Vamos a mais uma simulação, desta vez, é claro, tendo um candidato que aparece nesse empate técnico com o 4º candidato mais lembrado pela população teresinense. Del, por gentileza, pode soltar. Nós temos aqui, no caso, uma simulação, Eliezer, entre Kleber Montezuma, candidato do PSDB, aparecendo com 26,91%, e Fábio Novo, o 4º colocado, o 4º mais lembrado na pesquisa Instituto Data O Dia, com 17,77%. Não sei, não responderam, 55,32%. Uma margem bastante avantajada do primeiro colocado nesse caso, mas vemos aí também a margem de indecisos, de não sei, bastante ampliada, que poderia virar o jogo. Para encerrar, vamos aqui para a nossa última simulação. A pergunta continua sendo a mesma: se as eleições municipais fossem hoje e os candidatos a prefeito de Teresina fossem somente estes, estamos em um cenário estimulado. Em qual deles você votaria? Nós temos Fábio Abreu, do PL, com 29,91% e Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, com 17,40%. Não sei ou não responderam. Nós temos 52,69% dos eleitores ouvidos nesta pesquisa, Eliezer. Lívio, a ocorrência do segundo turno parece realmente certa. Tudo indica que teremos um segundo turno na eleição municipal deste ano. Agora o resultado
é uma incógnita imensa. Que candidatos estarão lá, que grupos realmente vão fazer alianças para estarem, de fato, buscando eleger seus candidatos nesse cenário de segundo turno. É por isso que a pesquisa realmente precisa amadurecer. A campanha está em andamento. Muitas mudanças, observamos aí, candidato subindo, candidato crescendo. Isso é natural e é por isso que as pesquisas são periódicas. Elas refletem o momento. Sim. Futuramente poderemos divulgar outra pesquisa com outros dados. Aliás, você já tem algumas chuvas cobrindo política aqui no estado do Piauí. Eu gostaria de te perguntar, nós temos um percentual muito grande de não sei ou não responderam. E nós temos também duas questões bastante particulares para o período eleitoral do ano de 2020. Nós temos a pandemia do novo coronavírus, que de certa forma o deveria ter afastado esse contato mais próximo entre candidatos e eleitorado. E também nós temos esta realidade de uma campanha política mais curta. Nós estamos a menos de 30 dias para o dia 15 de novembro, data em que será registrado o voto do teresinense. Você acredita que essas duas condições estão ajudando a incentivar, a alimentar a indecisão do eleitor teresinense? Acredito que sim, Lívio Galeno. No momento ele é muito diferenciado. Tenho, inclusive, conversado com outros especialistas, cientistas políticos, pessoas que acompanham toda essa dinâmica do processo eleitoral. E este ano de 2020, ele é atípico. Em que sentido? Da pandemia e das abstenções. Não se sabe ainda o índice de abstenção. A crença é de que vai aumentar significativamente. Agora, aumentar entre que grupos? Entre jovens, que são desinteressados, entre idosos, que têm medo do coronavírus, ainda não se sabe. Agora, que o resultado vai ser impactado pela abstenção, isso a classe política já espera. É claro que a pesquisa do Instituto Data O Dia está em destaque no portal odia.com e no nosso impresso, o jornal O Dia, há 69 anos, te mantendo muito bem informado com credibilidade. É só procurar e, é claro, compartilhar, avaliar um pouco mais os números que foram apresentados pelo Instituto Data O Dia. Ao vivo pela internet, vamos conversar com o candidato a vereador de Teresina pelo partido Rede, Roberto Borges. Oi, Roberto, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Roberto, quero começar te perguntando, se eleito, quais são suas propostas para o desenvolvimento e o melhor cuidado do meio ambiente teresinense? Fique à vontade. A gente tem algumas propostas voltadas principalmente pela periferia da cidade, né? Onde a gente sabe que são localidades que necessitam muito mais de incentivos, apoios, e a gente está vindo para essa campanha exatamente com esse intuito, né? De buscar essa eleição e poder trazer para essas regiões periféricas, né? Zonas rurais, situações que possam trazer benefícios para essa população. A gente sabe que é muito sofrida e o descaso é muito grande para com eles, né? E a gente está buscando esse intuito aí, tentando transformar Teresina num lugar pelo menos igualitário, né? Na forma de sobreviver. Candidato, que tipo de políticas o senhor acredita que precisam ser implementadas para dar melhor assistência e apoio à população idosa da capital? Políticas de benefícios, políticas que venham trazer para a nossa população condições reais de sobrevivência, né? Trazendo rendas locais, economia, né, para a população, de uma forma agregada a valores, né? Trazendo também fomentação de rendas nas localidades, através de hortas comunitárias, você pode trazer benefícios para a população, incentivando artesãos, né? Empreendedorismo locais. Acho que você pode sim transformar a nossa região, nossa Teresina, numa cidade bem melhor, como eu falei agora há pouco, em igualdade social, pelo menos a gente tentar buscar fazer essas melhorias para que todos tenham oportunidades melhores de condições de vida. Candidato, olhando para a organização urbana do município de Teresina, o senhor acredita que está contento? Ou, caso eleito como vereador, o senhor teria projetos para uma melhor organização urbana da cidade? Sim, a gente está com o foco exatamente voltado para essa questão da mobilidade urbana, né? A gente sabe que nossa cidade necessita muito de ciclovias, né? Necessita muito de uma atenção maior para o pedestre do trânsito. E com relação também a essa integração, que na minha opinião não passa de uma esculhambação, a gente está tentando, com esse mandato também, tentar trazer uma mobilidade melhor, né, no andamento do trânsito de Teresina, tentando beneficiar a população no sentido geral, não só beneficiando o transporte automotor,
mas também o ciclista, né, e o pedestre. Tentando trazer melhorias em galerias, né, para tentar diminuir a questão essas alagações que acontecem no período de chuvas, trazendo benefícios sempre para o coletivo e nunca para a minoria. Quais os seus projetos, candidato, voltados para a mulher? A gente tem projetos que vem trazer cursos de qualificações, né, para que ela possa também ser uma profissional naquela área que ela optar. A gente quer trazer para as comunidades cursos preparatórios, profissionalizantes, para que ela possa ser inserida naquele contexto da população, onde ela possa estar gerando renda para a sua família, né? E com isso ela vai estar trazendo mais benefícios para a própria comunidade, para a própria sociedade, né? Trazendo as suas benfeitorias, transformando isso de forma benéfica para todos. Candidato, desde já muito obrigado pela sua participação, mas eu gostaria de lhe deixar bem à vontade para que o senhor possa apresentar para o eleitorado teresinense quais são as propostas, outras propostas que o senhor não tenha falado até o exato momento, que o senhor gostaria que ficasse marcado como sua bandeira. A nossa bandeira ela vem muito voltada para a segurança na nossa cidade, que a gente sabe que está precária, né? A gente tem alguns projetos voltados para a área de segurança, já que a gente já milita nessa área há um bom tempo. E a gente tem um projeto chamado Guardião Comunitário. É um projeto que vai beneficiar membros das comunidades para que eles possam se qualificar, trazendo geração de emprego e renda para aquela comunidade. Segundo, a gente tem também projetos educacionais voltados para reforço escolar para crianças carentes até 12 anos de idade, né? Podendo trazer também esses benefícios para a população. Sem contar nos cursinhos pré-vestibulares, cursinho pré-concurso, para que você possa estar qualificando os jovens, para que ele possa mais na frente ter um futuro bem diferenciado do que nós estamos vendo hoje, né? Que hoje a gente está vendo aí que os jovens estão partindo muito cedo, devido exatamente não ter oportunidade de projeção melhor no seu futuro. E trazendo também, principalmente, a bandeira do esporte amador, né? O esporte no contexto geral, seja ele o futebol, seja ele o voleibol, seja o atletismo. A gente já milita nesse esporte também há mais de 20 anos e a gente quer sim inserir para a comunidade, para Teresina, uma forma diferente de apostar no futuro do jovem, né? E eu acho que o nosso jovem, eu tenho certeza que o nosso jovem é o futuro do amanhã da nossa cidade. E deixar bem claro aqui que nós podemos fazer muito mais, é só nos dar uma oportunidade. Eu aposto muito na renovação. Sei que quem está aí, está vindo muita gente com boas intenções de tentar transformar a nossa cidade e melhorar a vida de muita gente. E a minha bandeira é exatamente isso, é hastear essa bandeira, erguer com punho forte a necessidade de quem realmente precisa, trazer benefícios, trazer melhorias e deixar bem claro que Teresina merece respeito. A Zona Norte merece muito mais consideração e valorização e as zonas periféricas de Teresina merecem melhor assistência e melhor apoio. Ok, candidato, muito obrigado pela sua participação, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Tchau. Obrigado. Queria dizer que a gente apoia o candidato Fábio Novo para prefeito, número 13. Obrigado. Somos da Rede de Sustentabilidade, número 18. Obrigado, boa tarde. Eliezer Rodrigues, muito obrigado pela sua participação, viu? Por nada, estamos aqui sempre às ordens. Até amanhã. Até amanhã. Eleições 2020 aqui na Udia TV. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.